Boa noite, Emílio. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. É com muita alegria que nos reunimos aqui mais uma vez para dar início à nossa reunião de sexta-feira, pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe a nossa casa de oração, que os espíritos protetores desta casa se façam presentes e que nesses momentos que nós escutaremos um pouco do Evangelho do Cristo, que nós aprenderemos as lições que nos foram destinadas esta noite, que possamos esquecer as nossas dificuldades, que possamos realmente entrar em sintonia com o plano espiritual através das nossas vibrações. E para isso eu convido a todos a que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Senhor, é chegado o momento em que o meu espírito cansado das lutas se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma, cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós e, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em mim, Senhor, e que assim seja. Mestre amado Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos por esta casa que nos acolhe generosamente. Te agradecemos pelos espíritos amigos que compartilham conosco esta reunião, todos esses irmãozinhos desencarnados que estão aqui presentes. Te agradecemos a proteção e o amparo por tudo. Te pedimos que a nossa casa de oração possa continuar irradiando vibrações de luzes para toda a nossa cidade. Mas te solicitamos que abençoe todas as obras assistenciais, todos os trabalhos desenvolvidos por essa instituição, os trabalhadores, os voluntários, os assistidos, que todos, Senhor, possam ser amparados pelas tuas vibrações de amor. Nós te agradecemos por estarmos encarnados, por nossas vidas. Nós sabemos o quão importante é este período que estamos passando na Terra, onde, através do nosso esforço, nós tentamos melhorar o nosso padrão mental, os nossos comportamentos. Te rogamos por todos aqueles que professam os mais variados credos religiosos, mas te suplicamos por aqueles que ainda não despertaram para as verdades espirituais, para que eles sejam amparados, pois eles não têm o lenitivo da fé. Te pedimos, Senhor, que ampare o nosso querido Brasil, a nossa pátria do Evangelho, que ilumine os nossos dirigentes
mas que também nós, os dirigidos, possamos fazer a nossa parte, a fim de construirmos um lugar melhor. Te pedimos por todos os doentes, todos aqueles que sofrem, principalmente com essa pandemia, sofrem os males do corpo e os males da alma, que todos sejam amparados, que os divinos amigos espirituais possam distribuir as bênçãos que provêm de Ti, com cada um que necessita. Nos abençoe, Mestre, nesta noite, envolva o nosso orador em muita luz, para que, ao sairmos daqui, nós possamos levar conosco a Tua mensagem. E agora nós damos por continuidade à prece falada, à prece cantada, o hino a Emmanuel. Sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Do Espiritismo, a doutrina do amor. Nós vamos passar agora para o estudo de O Livro dos Espíritos, as questões 435, 436 e 437. Nós estamos aqui no capítulo 8º da emancipação da alma, sonambulismo. Kardec indaga aos espíritos, na pergunta 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou em que está a sua alma? E os espíritos respondem: por que esta pergunta? Desde que sabes ser a alma quem vê e não o corpo? E a pergunta 437, em sequência. Kardec indaga mais uma vez: posto o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Resposta: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações.
Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Em todos esse item do sonambulismo, nós temos aprendido muitas coisas. Primeiro, que o sonambulismo ele pode ser natural ou pode ser provocado, que o sonâmbulo o sonambulismo é um estado de emancipação da alma muito mais completo do que o corpo, do que o sono, que nesse estado sonambúlico, o sonâmbulo ele fala de coisas que durante o seu estado normal ele não tem conhecimento, ele apresenta um discernimento muito maior de determinados assuntos que vulgarmente ele não fala. Isso porque que nesse estado ele tem acesso às reminiscências das suas reencarnações, sejam reencarnações próximas ou mais distantes, mais remotas. Vimos também que o sonâmbulo ele entra em contato com outros espíritos e que ele, Kardec faz uma pergunta anterior, da onde vem a clarividência dos sonâmbulos, e que é similar a essa resposta 436, de que é a alma que vê, de que não tem, que o sonâmbulo não vê pelos olhos, porque muitas vezes ele tem a sensação de que ele está vendo com os olhos, mas que é uma sensação, porque na realidade, quando ele está nesse processo de emancipação, toda a alma dele é que vê, ele não tem necessidade dos órgãos visuais. E aí Kardec pergunta, se a alma, durante esse processo do transe sonambúlico, ela se transporta, ela vê outros lugares. A gente viu numa pergunta anterior que o sonâmbulo ele se transporta para outros lugares com a velocidade do pensamento. O porquê da alma dele relatar sensações de frio ou de calor. Aí os espíritos respondem que, apesar de ser um estado mais avançado de emancipação que a alma está, ela não está desligada do corpo, porque nós somos ligados ao corpo pelo laço fluídico. Então, aquela sensação daquele lugar onde a alma está vendo, onde ela transmite ao corpo, por conta dessa ligação fluídica. Se a gente se lembrar um pouquinho dos nossos sonos, dos nossos sonhos, quando a gente está sonhando com alguma coisa que nos apavora, a gente volta de imediato para o corpo, porque o corpo é o nosso refúgio, o nosso cordão de prata, o cordão fluídico está ligado ali. Qualquer coisa a gente se protege voltando de imediato para o corpo. Então essas sensações que o espírito fala, não, eu estou num lugar, eu estou vendo tal coisa, eu estou sentindo frio, estou sentindo calor, é por conta dessa ligação. Porque mesmo que seja um estado de emancipação mais avançado, a alma continua ligada ao corpo. Então a gente observa que em todo o processo sonambúlico, o espírito ele se afasta, mas passado, ou seja, no sonambulismo natural ou induzido, ele volta para o corpo, lógico, porque ainda é a morada dele. Então, que todos nós possamos estudar um pouco mais sobre essa questão do sonambulismo. A gente só tem mais uma pergunta, estamos fechando esse item, e é um estudo muito interessante da gente ver esse processo de emancipação. E hoje nós temos uma alegria muito grande, o Emídio está conosco, ele vai fazer a palestra, vai fazer o estudo do Evangelho com o tema Reflexões à Luz do Evangelho, e eu vou fazer uma leitura para que ele possa explanar. O livro dos Evangelhos, do nosso companheiro, Emídio, a passagem de Marta e Maria, que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, estando eles em viagem, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, no entanto, estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor,
a ti não importa que minha irmã tenha me deixado sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Obrigado, Aurilene, por ler essa mensagem. Queremos cumprimentar aqui também o nosso querido irmão Fablinho, na técnica, e cumprimentar todos os nossos irmãos internautas e aos espíritos desencarnados que estão aqui, que são trazidos para receberem as energias curadoras, porquanto esse lugar não é apenas o ambiente de escola, mas é também um ambiente hospitalar. Então vamos refletir na noite de hoje a respeito do que Jesus quis dizer para Marta e Maria. Onde ele se encontrava? Em Betânia, na região da Judeia. Jesus não andava sozinho. Ele estava com seus apóstolos. E é evidente que Marta tinha uma preocupação. Por exemplo, cuidar do almoço dos convidados. Tinha as atividades domésticas. Então ela estava ali trabalhando, cozinhando, organizando para atender bem aqueles ilustres hóspedes, especialmente Jesus. Marta, irmã de Maria, deveria ser irmã mais nova, já que Marta estava cuidando, recepcionando, hospedando. Provavelmente Maria era irmã mais nova. E chegou o momento, Jesus estava falando não apenas para Maria. Marta não ia chamar Maria para deixar Jesus sozinho. É evidente que Jesus estava a falar com seus discípulos ali na casa de Lázaro. Elas eram irmãs de Lázaro. E junto aquelas pessoas, não só seus apóstolos, mas pessoas que estavam a aguardar o Mestre. Portanto, Maria não deveria ter sido a única a estar ali ouvindo Jesus. E aí, Marta solicita ao Mestre: Senhor, eu estou aqui cuidando da casa, cuidando do almoço, das refeições. Pede para que Marta venha me ajudar. Interessante, aí ela pedia a Jesus para fazer a irmã ir até lá. Ou seja, por que ela não chamou diretamente a irmã? De forma discreta. Chegava ali, cochichava: Maria, vem aqui me ajudar. Mas ela queria o quê? Qual foi o pensamento de Marta? Jesus chamar a atenção da irmã na frente de todo mundo. É evidente que isso não está no texto. O texto trata apenas do que foi lido. Não tem mais nada além disso. Mas nós precisamos da ajuda da imaginação para perceber o contexto dessa narrativa. Jesus não estava falando para as duas. Estava falando só para Maria também não. Estava falando para os seus discípulos, inclusive Maria. E Marta não foi discreta. Provavelmente não foi a primeira vez que Jesus foi a essa casa. Ele frequentava a casa de Lázaro. Ele frequentava a casa de Marta e Maria. Foi em uma dessas viagens dele, ele estava em viagem, em uma dessas passagens, indo a Jerusalém, passou em Betânia. E qual era o lugar que ele costumava se hospedar?
na casa de Marta e de Maria. Não somente ele, mas ele e os seus discípulos. Então, Marta foi indiscreta, querendo que Jesus chamasse a atenção da irmã na frente de todo mundo. Provavelmente, ela se sentia à vontade com Jesus, com Maria e com os discípulos de Jesus. Então, ela se sentiu à vontade. É o que acontece quando nós convivemos com pessoas humildes, com pessoas simples. Ficamos à vontade demais, informais demais. E foi o que aconteceu com Marta. Ficou muito informal, querendo que Jesus chamasse a atenção da irmã na frente dos seus discípulos, levando a irmã a uma reprimenda do mestre. Ora, Marta estava provavelmente irritada, o seu estado emocional não estava bom. Será que Jesus iria chamar a atenção de alguém que estava ouvindo as suas palavras? Por aí percebemos que Marta não estava bem. Marta não estava bem. Estava irritada. E o que ela quis dizer? Ao mesmo tempo que ela pediu para que Jesus chamasse a atenção de Maria, chamou a atenção de Jesus. O senhor não está vendo? Ou seja, vejamos a humildade, a simplicidade do mestre, a intimidade, o carinho que ele tinha por aquela família, chegando ao ponto da, provavelmente a irmã mais velha, chamar a atenção dele. Porque ela chamou a atenção de Jesus. O senhor não está vendo que eu estou cuidando daqui? Arrumando comida aqui para 12 ou para mais? E eu estou aqui sozinha. Ora, estava sozinha porque não sabia administrar. Podia ter mais alguém para ajudá-la. Ó, o senhor chegou aqui. Pede ajuda. Peça ajuda. Isso já demonstra um pouco do orgulho. Porque quando nós não damos conta de uma coisa, de um trabalho, pedimos ajuda. E não solicitar alguém que chama a atenção de outrem por conta de uma irritação. Perceberam, irmãos? O que está por trás de tudo isso? Uma insatisfação. Um desrespeito. Um desrespeito. E Jesus chama a atenção de Marta. Ou seja, você me chamou a atenção, chamou a atenção da sua irmã na frente de todo mundo. Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Se ela sabia que tinha trabalho e precisava de ajuda, combinasse isso com a sua irmã. Pudesse convidar mais alguém, mais outras pessoas para ajudá-la. Mas o momento foi constrangedor. Nos coloquemos no lugar de Maria. Nos coloquemos no lugar de Jesus. Imaginemos que nós vamos a uma casa e vamos participar de um culto do Evangelho naquele ambiente, e alguém lá da cozinha fala assim, ó, manda fulano vir para cá que eu estou sozinha, vocês estão vendo que eu estou aqui me matando de trabalhar sozinha? É constrangedor. Então o momento foi de constrangimento. O momento foi constrangedor. E Jesus aproveitou esse momento para nos dar uma lição eterna. Por que te preocupas? Então, o que é preocupação? A preocupação é evidente que vem de uma responsabilidade. Mas a preocupação também vem de uma inquietação. Preocupação. O indivíduo está preocupado em dar conta de um dever, dar conta de um trabalho, completar uma missão,
cumprir bem essa missão, essa tarefa? E aí vem Jesus. Por que te preocupas com tantas coisas? Meus irmãos, no ramo da profissão, até algum tempo, o indivíduo era o clínico geral. O médico era o clínico geral, o advogado era o clínico geral, ou seja, o profissional tinha que saber um pouco de cada coisa. Nós íamos para o dentista, e o dentista tinha que saber fazer canal, implante, tudo. Com o passar do tempo e a evolução da ciência, começamos a perceber as especialidades. Esse é especialista nessa área. Aquele outro profissional é especialista na outra área. É evidente que o indivíduo não pode se especializar de tal maneira que desconheça as outras áreas. Numa cidade do interior, que não tem tanta opção, muitas vezes o médico tem que entender de um pouco de cada coisa, mas é interessante que ele tenha uma especialidade. E é por isso que ele faz a residência, para se especializar. E outros profissionais também fazem residências, fazem especializações, vão para mestrados, doutorados, que significam o afunilamento de uma especialização na vida profissional. Então, a vida exige a especialidade. E o especialista é aquele que tem que se atualizar naquilo que está a fazer, na ciência que escolheu para se dedicar. Então, se preocupar com muitas coisas significa perder o foco diante do grande objetivo. Qual é o grande objetivo nosso no planeta, no mundo corpóreo? Evolução moral e intelectual. Esse é o foco, esse é o objetivo. Não é poder, não é fama, não é riqueza. Quando nós estamos aqui para evoluir e depositamos os nossos corações e depositamos os nossos afetos, as nossas vontades nessas preocupações, nós esquecemos do principal: evoluir. Quando nós fazemos um balanço de final de ano, ou da própria vida, o que é que nós computamos? As conquistas materiais. E não nos perguntamos: eu estou me tornando uma pessoa melhor? E mesmo em busca das virtudes, por que buscar tantas virtudes ao mesmo tempo? Não é interessante focar em uma? Quem foca, quem se concentra na busca e na conquista de uma única virtude, essa única virtude nos levará às demais. Todas as virtudes estão entrelaçadas, estão unidas. Uma conduz à outra. E muitas vezes nós perdemos a concentração. E quem busca muita coisa ao mesmo tempo não conquista nada. Mas qual é o nosso grande objetivo aqui nesse planeta? Evoluir. E o que significa evoluir? Se tornar um ser humano melhor. E o que significa isso? Um ser humano mais sensível às necessidades do outro. Um ser humano mais preocupado em orar pelo outro. Preocupado sim com o bem-estar do outro. A oração faz o espírito evoluir. O sentimento de amor, de solidariedade, faz o espírito evoluir. A paciência, que significa respeitar o tempo do outro, faz o espírito evoluir. A compaixão faz o espírito evoluir. A compreensão diante da ingratidão faz o espírito evoluir. Quando Jesus curou os 10 leprosos, será que ele não sabia que ali
existiam 9 ingratos. Ele curou 10 e apenas um veio agradecer. E ele perguntou, mas não foram 10, cadê os outros 9? Não desistir de fazer o bem, mesmo diante do ingrato, faz o espírito evoluir. Estamos aqui para isso. Mas também o reconhecimento, a gratidão, o afeto, o amor, a solidariedade que chegam até nós, também faz o espírito evoluir. A gratidão faz o espírito evoluir. O amor faz o espírito evoluir, como a dor também faz o espírito evoluir. Então nós temos que focar na evolução. E não nos preocuparmos com tantas coisas. E nós passamos o tempo todo nos preocupando com tantas coisas que não têm vínculo com a evolução espiritual. Que não tem vínculo com a evolução espiritual. Esse momento de pandemia que se registra nesse século é um momento para que o indivíduo possa perceber a necessidade de evolução. Evidente que os momentos confraternativos, confraternais, evidente que estarmos mais envolvidos com as atividades, com o labor social, isso nos fortalece e nos motiva. Mas a vida agora está a nos convidar para um momento de reflexão, de solidão, mas a solidão de quem busca a si próprio, a solidão de quem busca o necessário. Antes do ano 1000, contam os historiadores que existia um estudo de que no ano 1000 a humanidade, o planeta Terra ia se desintegrar. Ou seja, um corpo celeste se chocaria o planeta e a vida humana se dissiparia. E aí as pessoas começaram a ser, de repente, solidárias umas com as outras. Já que o mundo vai acabar mesmo, tome aqui minhas roupas, meu dinheiro, meus bens. Vai todo mundo morrer no ano 1000. Aí chegou o ano 1000, ninguém morreu. O corpo celeste passou distante da Terra e o egoísmo voltou. A pandemia pelo coronavírus, ela vem para fazer com que o indivíduo se perceba. É um engano pensar que a pandemia está desenvolvendo a solidariedade humana. Não está. O ser humano está reagindo mal diante da pandemia. O ser humano não está mais doce, mais solidário. No início, sim. No ano passado, em 2020. Mas o que nós vemos hoje, em 2021? E que se fique registrado. O egoísmo está mais atuante. A indiferença. Nós agimos como se não existisse ninguém na pandemia. Todos os dias, pelo menos aqui no Brasil, altos índices de óbitos. E nós tomamos cuidados quando isso atinge os leitos hospitalares. Enquanto não atinge o leito hospitalar, a UTI, então nós não tomamos nenhuma providência. Deixamos de usar máscara, promovemos eventos, desrespeitamos as recomendações sanitárias. E virão mais ondas, que nem sempre as vacinas suportarão. Porque o grande problema não é o coronavírus. O grande problema é o egoísmo. O ser humano está com um coração muito duro, muito indiferente à dor do outro. Outras pandemias virão e que venham. É evidente que dói. Anjos estão desencarnando. Mas espíritos recalcitrantes da evolução também estão. Numa quantidade maior de desencarnação de espíritos inferiores
duros e indiferentes à dor humana. Mas tais quais Eurípides Barçanufo, que desencarnou durante a pandemia da gripe espanhola, naqueles anos de 1918, 19 e 20, que tivemos 50 milhões de óbitos e 500 milhões de infectados no planeta. Se nós formos comparar o momento com aquele momento, o momento de agora com aquele momento, quase que pouca gente se contaminou e pouca gente foi a óbito. Então, temos uma outra teoria que a pandemia vai fazer com que a Terra evolua para uma transição de planeta de prova e expiação para chegar ao planeta de regeneração. Meus irmãos, estamos muito distantes disso. Isso não é porque o planeta está evoluindo, é para evitar que ele seja destruído. Existem grupos humanitários que vão destruindo planetas a cada milênio. Muitos saem de um planeta, destroem aquele planeta e vai para outro. Essa mesma legião continua destruindo. Destrói o próximo e destrói o outro e mais o outro. O espírito não evolui em 10, 20 encarnações. Para vencer o egoísmo, são milhões de anos. São milhares de encarnações. Muitos de nós pensamos assim, estamos aqui no processo reencarnatório do planeta Terra. E nem imaginamos que nós saímos de uma recente destruição de outros planetas. E muitos se não tivermos cuidado, vamos destruir esse. E essa legião de bilhões vai para uma outra casa planetária e continua a destruição. Como gafanhotos, vão passando e destruindo tudo que encontram. Pragas. Essas pandemias, terremotos, isso vem para evitar que essas legiões de espíritos inferiores destruam o nosso planeta. É para conter um pouco dessa energia egóica dos indiferentes. E aí, de forma evidente que, por desconhecer mesmo, desconhecida, não, isso é para o planeta agora passar para o mundo de regeneração. Isso é para não destruir o planeta. Há quem até afirme para evitar uma terceira guerra mundial. A pandemia veio para evitar uma terceira guerra mundial. Tem coisa pior do que a terceira guerra mundial, que é a dureza do coração humano. O coração humano está muito duro, muito indiferente, muito preocupado em acumular bens ou patrimônios sociais que não se levam para o outro lado da existência. Do lado de lá, o indivíduo vai ser identificado pela luz espiritual que emite e que nasce da sua consciência, e não pelo título que carregou aqui, pelo título de doutorado, de doutor, pela classe social que ocupou. Então Jesus chama a atenção das Martas espirituais, que se preocupam com tudo, menos com o espírito. Menos com o espírito. Eu devo já ter contado aqui, uma vez um amigo nosso contou um pouco da sua história e disse o seguinte:
Ele estava fazendo o curso de pedagogia na Universidade Federal de Goiás. E no meio do caminho, ele trancou a matrícula. E começou a assumir cargos importantes nas empresas. Ele era competente, ele é competente. E na área dele era muito eficiente. E um dia a diretora do curso de pedagogia foi até a empresa onde ele trabalhava, e era o supervisor geral, regional. Olhou para ele e falou assim, parabenizou, muito bem, fulano. Seu CNPJ está lá em cima. Mas o que é que você está fazendo para o bem do seu CPF? Está cuidando bem do CNPJ. E o que você está fazendo pelo seu CPF? Ele, muito inteligente, entendeu o convite e falou, professora, pode ficar tranquila, que no próximo semestre eu vou destrancar a minha matrícula e vou terminar meu curso de pedagogia. Foi o jeito que a diretora encontrou para chamar esse indivíduo para concluir o seu curso. Então, o que acontece? Muitas vezes chegamos aqui querendo cuidar muito do CNPJ, muito do CPF, e esquecemos do principal, que é do espírito. Nós não somos os nossos corpos, nós não somos os CPFs, e muito menos os CNPJs. Nós somos espíritos. E aí nós ocupamos cargos e nos tornamos escravos dos cargos. Conquistamos títulos e nos tornamos escravos dos títulos. Nos tornamos até mesmo escravos do próprio trabalho que fazemos com amor. Não temos que ser escravos de nada, a não ser de um único pensamento. Evolução espiritual. Tudo vale quando se propõe, quando se promove a evolução espiritual. E nada vale se tudo que fizermos não tenham relações com a evolução do espírito. Fazer com que o ser humano seja melhor como ser humano, e aí envolvemos o lado espiritual. E nessa ânsia, nós chamamos a atenção àqueles que querem evoluir. E muitas vezes chamamos o que quer evoluir de preguiçoso, de preguiçosa, de ingênuo, de ingênua. Ah, você não sabe o que é a vida. Você é muito ingênua, você é muito ingênuo. É porque você tem um coração muito bom, a vida não é bem assim. Se colocando numa atitude de pseudo-sábio. Quando não tem noção de que aquele ingênuo, aquela ingênua é infinitamente superior ao que se acha esperto ou esperta, astuto ou astuta. Porque as pessoas simples e humildes não chocam, não vêm para humilhar, elas vêm para ensinar com a humildade e a simplicidade uma sabedoria de alto nível. Então nós estamos vivendo um momento de reflexão. Provavelmente, depois desse momento, ainda nesse século, a providência divina nos dará a oportunidade de escolhermos a melhor parte. Tomara que assim seja. No início do ano passado, de 2020, já queríamos uma guerra contra o Irã. Os Estados Unidos mandando matar generais do Irã. Aí veio a pandemia, calou-se a tentativa de guerra. Porque a guerra nada mais é do que um objetivo comercial. O objetivo da guerra é o comércio das armas,
que são fabricadas dia e noite. Bilhões e bilhões não, meus irmãos, trilhões são gastos para mísseis, para instrumentos que destroem. A arma é instrumento que vem para destruir. E não podemos fazer apologia à arma. Infelizmente, nós temos governantes que fazem apologia à arma. Não devemos votar em governante que faz apologia à arma. Jesus nunca votaria numa pessoa dessa. Ou em partidos políticos que fomentam e que ganham as eleições por conta do dinheiro das indústrias de armas. Então o coração humano está assim. Chamando os que buscam a espiritualidade de preguiçosos. E que se acham responsáveis por aquilo que fazem, mas desrespeitando quem buscou a melhor parte. Não sabemos o fim de Marta e de Maria, a história final delas. Mas Jesus deixou bem claro, e lá na frente, Maria ungiu o Mestre. Maria preparou o corpo de Jesus para ser crucificado. E foi criticada de novo. Senhor, ela está gastando esse perfume que é muito caro, não é melhor distribuir para os pobres? Vejam a hipocrisia. E Jesus diz, os pobres sempre os tereis. E ainda fez questão de dizer, eu quero que o que essa mulher está fazendo comigo seja registrado em todo o Evangelho. Isso demonstra que o verdadeiro autor dos Evangelhos é Jesus. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, nem é João. É Jesus. O que eles foram médiuns. E ouviram testemunhos e testemunhas de suas ações. Mas como é que João ia memorizar tanto ensinamento? Mateus, memorizar todo o Sermão da Montanha. Jesus ali, inspirando, orientando. E orientou naquele momento, eu quero que em todo evangelho se coloque o que vocês não estão considerando. Às vezes que Maria apareceu, foi para ser chamar a atenção. Ouviu o Mestre, agora estava cuidando de Jesus, ungindo o Mestre. Quem escolhe a melhor parte não é considerado nesse mundo. É o que Pietro Baldi diz. Quem ganha a partida no céu, perde na terra. E quem ganha a partida na terra, perde no céu. O que aconteceu com Jesus? Foi condecorado, foi recebido, homenageado pelo Império Romano como queria Judas? Não. Foi crucificado como um malfeitor, como um criminoso. Mas aí, a providência divina mostrou quem ganha no final é quem escolhe a melhor parte. Não desistamos do bem, da honestidade, da seriedade, da responsabilidade, do dever. Não nos deixemos abalar com as críticas. Não nos abalemos com aqueles que escolheram a pior parte. Porque se Maria escolheu a melhor parte, Marta escolheu a pior. E qual é a pior parte? Fazer tudo nesse mundo sem se preocupar com a parte de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tem gente que só dá a César, nada a Deus.
Se Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, ele quis dizer que Marta escolheu a pior. Ao longo de milênios, temos escolhido as piores partes, meus irmãos. Temos escolhido as piores partes. E por isso estamos aqui. Para que aprendamos a escolher. Aprendamos a ter sabedoria para saber escolher. Isso aqui vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor? Sim ou não? Não, então não é para mim. Esse tipo de dever, esse tipo de coisa que eu estou a fazer ou deixando de fazer, vai melhorar a minha evolução? Eu vou me tornar uma pessoa melhor? Não, então não é para mim. Não vou fazer isso. Escolher a melhor parte é fazer sempre algo que possa dar ao espírito a leveza do seu processo evolutivo e não estabelecer uma paralisia espiritual. Muitos de nós já passamos por essa paralisia, os paralíticos espirituais. Vamos sair da paralisia e vamos ouvir mais o Mestre. Humildemente sentados ao seu lado. Certos de que ele registra tudo sobre todos. Jesus conhece a nossa vida, a vida de cada um de nós. Não nos iludamos disso. Quanto mais Deus. Jesus conhece a vida de cada um de nós. Quanto mais Deus. Se Ele conhece a vida, Deus conhece tudo. Cada molécula do nosso corpo e cada centelha, cada microcentelha dos nossos espíritos. Escolhamos a melhor parte a partir de agora. Nos livremos do peso da opinião, do reconhecimento do outro, basta o reconhecimento da consciência. Não nos tornemos dependentes da opinião alheia, basta a opinião da nossa consciência. E peçamos a Deus e a Jesus que ilumine nossas consciências para que saibamos vigiar melhor nossas condutas de pensamento. Estamos cansados de escolhermos a parte pior dessa vida, desse processo encarnatório. É momento de escolhermos a melhor parte. E a melhor parte somos nós também, criaturas de Deus que Ele ama tanto, com imenso e infinito amor. Não entreguemos o que é santo aos cães, nem pérolas aos porcos, conforme Jesus nos recomendou. Vamos dar a nós o que nós merecemos, o melhor. Escolher a melhor parte é darmos a nós a dignidade que nós merecemos, a felicidade que nós merecemos, a alegria que nós merecemos. É isso que Jesus quer, que sejamos felizes com a melhor parte. Mesmo vivendo no momento que é o pior momento, tempestuoso, mas é para que nós caiamos em si, como diz Emmanuel através de Chico Xavier, caiamos em si. E ainda pedirmos perdão a Deus e aos irmãos que, por acaso, ferirmos, causarmos algum dano por esse ou por outros momentos pretéritos de descaminhos, de egoísmos, de crueldade, de maldade mesmo. Meus irmãos, a oração. Peçamos a Deus todos os dias, Senhor, deixa eu escolher, me ajude a entender qual é a minha parte, qual é a melhor parte. Me dê forças para manter-me fiel à minha melhor parte. E aí nós vamos receber as bênçãos de Deus
a misericórdia divina e o próprio Mestre vai nos defender quando alguém ameaçar a nossa paz. Muita paz a todos. Nós agradecemos muito ao Emídio pela palestra, que possamos meditar naquilo que escutamos, que deixemos aflorar realmente a nossa melhor parte, a fim de que nós façamos aquilo que nós nos propusemos a fazer ao reencarnar. Então nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Eu convido a todos os médiuns que trabalham conosco nas sextas-feiras para que nos ajudem na transmissão dos passes à distância. Sabemos que o pensamento é uma força imensa e que nós possamos direcionar os nossos pensamentos a todos aqueles que necessitam, para que isso ocorra, que nos aquietemos, que aquietemos as nossas mentes, que possamos lembrar, sempre ficar lembrando daquilo que nós ouvimos aqui, mantendo essa sintonia com o plano maior. Deixemos que os nossos mentores se aproximem de nós e vibremos com muita harmonia, muita saúde, muita paz. Meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio, água viva da fonte divina da vida. Saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente, flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Que possamos envolver todos os nossos irmãos necessitados, todos os doentes, aqueles que se encontram nos hospitais, se encontram nos asilos, todas as pessoas que perderam entes amados. Que todos esses nossos irmãos recebam as nossas energias positivas, energias de amor, de restabelecimento. Todos os nossos entes amados, onde quer que eles estejam, possam ser envolvidos por estas vibrações de amor. Que cada um dos irmãos possam receber o remédio para o corpo físico, mas também para o espírito. Sabemos que quando Jesus esteve conosco, Ele curava os corpos, mas Ele se preocupava, era com o espírito. Que possamos recordar essa figura inesquecível, que ouçamos novamente o seu chamado e que nós possamos ir ao encontro dele. Recordemos de quando ele andava pela Galileia distante, convidando a todos a vivenciar o seu reino de amor, e que nós possamos aceitar esse chamado, e que através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós façamos realmente esse reino de Deus dentro dos nossos corações. Que todos aqueles irmãos nossos que necessitam de amor, de compreensão, de saúde, de equilíbrio, possam ser envolvidos nessa paz que provém do plano maior, nessas vibrações que nos envolve a todos. Que Jesus ilumine a todos os necessitados, todos aqueles que se encontram angustiados. Que lembremos sempre que tudo passa, que Deus está no comando, que nós não estamos sozinhos, que somos amparados pela força divina, e que a saúde envolva
e alegria e esperança a todos nós. Aprendamos com Pastorinho, no livro Minutos de Sabedoria. Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas, e verificará que os seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Mestre amado Jesus, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Te pedimos que abençoe todos os nomes que estão escritos nos cadernos, na central de vibrações da nossa irradiação, que ilumine a todos nós, que possamos, nessa semana que se encerra, realmente agradecer por todas as bênçãos recebidas. Que possamos, ao sair daqui, levar conosco, guardar em nossos corações as palavras aqui ouvidas e que constantemente nós perguntemos a nós mesmos se estamos fazendo as melhores escolhas. Nos abençoe, nos ilumine, nos envolva. E com a prece que o Senhor nos ensinou, nós damos por iniciado e finalizaremos também a reunião de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E possamos repetir mais uma vez o ensinamento deixado pelo Mestre. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Muito obrigada a todos e que a paz, o equilíbrio sejam presentes na vida de cada um de nós. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. E que assim seja.